A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu quero agradecer a alguns irmãos que mandaram. São algumas pessoas que mandaram. Algumas pessoas gostam que fale o nome, outras pessoas não gostam. Que mandaram presentes para mim, eu recebi hoje. Que Deus abençoe e multiplique bênçãos na tua vida. E agradecer todas as pessoas que têm feito depósito nas minhas contas, me abençoando. Tá? Vocês não sabem como que vocês têm me ajudado, principalmente no meu tratamento. Que Deus abençoe todos vocês. Estão todos nas minhas orações. Que vocês aí recebam, sabe, todas as promessas de Deus na tua vida. Que Deus venha multiplicar bênçãos na história de vocês, na vida de vocês, para que o nome dele seja glorificado. Tá? E vocês todos estão nas minhas orações. Vocês não sabem como que eu fico feliz quando vocês me presenteiam dessa forma e me abençoam. Tá? Todos vocês estão sendo abençoados por Deus, pode ter certeza disso. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, que fala assim: Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram. Acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada, e a ponta era de ferro e pesava mais ou menos uns 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-los, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Aqui, irmãos, mostra quando Golias desafia os israelitas. Aqui é um gigante, um homem de uma estatura enorme, fora dos padrões, né, que era do povo filisteu, que vai lá e confronta Saul, dizendo que queria, né, lutar, grita. E quantas vezes na nossa história nós nos deparamos com gigantes que ficam gritando, tentando nos intimidar no grito, se sentindo maior, e muitas vezes é maior na posição, é maior no dinheiro, é maior na condição financeira, né, na vida profissional, acha que pode gritar, que pode falar. Esse mesmo processo passou Saul naquela época, através desse filisteu, que queria confrontá-lo, e o único aqui que teve coragem de confrontar aquele filisteu foi Davi, que era um menino, e aqui na palavra fala que todos ficaram apavorados quando ele começou a gritar, porque era um homem imenso, com armaduras de bronze, né, que deixava ele mais imponente ainda, que assustava mais. Mas Davi foi no nome de Deus e confrontou aquela situação, confrontou aquele gigante. E através de 5 pedrinhas e uma funda, Deus deu vitória a Davi. E o que Deus está querendo dizer para a gente aqui nessa palavra? Que nós não podemos nos intimidar diante dos gigantes que estão nos confrontando. Você não pode abaixar sua cabeça e você não pode ficar intimidado e ter medo da situação quando alguém grita com você, quando alguém quer impor autoridade a você. Quando você vive uma situação de terror, principalmente no momento de crise em que nós vivemos, que você se sente ameaçado diante de uma situação, que você se sente envergonhado, que você se sente oprimido, né? Você não pode se intimidar. Você tem que lembrar, do mesmo jeito que Davi lembrou naquele momento, que existia um Deus vivo, um Deus que era na vida dele,
que tinha condições de dar estratégia, que tinha condições de ajudá-lo a derrubar aquele gigante, como Deus realmente fez, né? Deus permitiu que Davi fosse naquele posicionamento. Davi sabia escutar a voz de Deus, Davi tinha intimidade com o Senhor. Então ele foi no nome de Deus e confrontou aquela situação. Confrontou aquele gigante e ele teve vitória. A mesma coisa você, diante desse gigante aí que está te confrontando. Eu não sei em qual área da tua vida ou o pavor que você está passando, mas Deus está dizendo para você: não se intimide com gritos. Não se intimide, porque Deus não tem medo de grito. E não existe ninguém numa posição aqui com uma patente tão grande nessa terra que venha intimidar o Senhor. Deus está acima de qualquer patente. Deus está acima de qualquer conta bancária. Deus está acima de qualquer posição, de qualquer partido político ou de qualquer posicionamento social. Deus está acima de qualquer coisa que venha intimidar você. Então não deixe nenhuma situação deixar você nessa situação que você está, de medo, de pavor, achando que o seu futuro está comprometido, achando que você não vai conseguir avançar, achando que você não vai ter vitória nessa situação, porque quem está te confrontando é maior, quem está te confrontando tem uma posição melhor, né? Tá ocupando um cargo que é teu, tá pegando uma coisa que é tua, e você se sente intimidado, porque a outra pessoa talvez tenha uma posição aos seus olhos melhor do que você, mais favorecida que você. E Deus está dizendo para você: eu tenho condições de reverter essa situação, eu tenho condições de colocar abaixo esse gigante, e tenho condições plenas de devolver e colocar na tua mão aquilo que é teu. Ninguém toma aquilo que Deus nos dá. Pode ser uma posição, um cargo social, né? Pode ser aí a sua profissão, alguém que está querendo tomar algo que é teu. Eu não sei o que é, mas Deus manda dizer para você: não se intimide diante desse gigante, porque Deus está chegando com justiça. Do mesmo jeito que Deus fez na vida de Davi, Deus fará na sua vida no dia de hoje. Esse gigante não permanecerá de pé. Deus vai fazer com que caia, e Deus vai arrancar a cabeça desse gigante. Deus vai te dar a honra dessa situação. Porque aqui, além de Deus permitir que esse gigante caísse, Deus permitiu que Davi arrancasse a cabeça. E Deus deu a honra para Davi. Davi não era conhecido. Davi passou a ser conhecido através desse gigante que o confrontou, que confrontou o povo de Deus, que confrontou os israelitas naquela época. Então Davi foi lá, tomou a frente, no nome de Deus, Deus deu vitória para ele e ele conseguiu colocar abaixo esse gigante. Então Deus usa os gigantes na nossa vida para nos exaltar, para nos colocar numa situação que, se a gente tentasse de uma outra forma, nós não conseguiríamos. Então não se intimide diante dos gritos. Não se intimide de forma alguma. Não se intimide diante desse autoritarismo que está aí. Porque Deus vai fazer com que isso caia por terra e Deus vai te exaltar. Irmãos, quando Deus quer nos esconder, eu falo isso por experiência própria. Ninguém nos acha. Ninguém encontra o nosso endereço. Ninguém consegue o nosso telefone. Ninguém consegue entrar em contato. Não acham, sabe, você de forma alguma. Você pode passar na rua, do lado da pessoa que quer te encontrar, e a pessoa não te enxerga. Agora, quando Deus quer nos apresentar, quando Deus quer nos mostrar, não tem quem esconda. Não tem gigante para intimidar. Não tem autoritarismo, sabe? Não tem conta bancária. Não tem patente. Não tem lei. Não tem nada que a pessoa venha usar contra que vai fazer com que você fique atolado dentro de um poço ou escondido dentro de uma caverna. Não tem como. E foi dentro de um vale que Deus deu vitória para Davi. O vale fica embaixo com montanhas nas laterais, né? Então ele estava lá embaixo, no vale. Eu li toda a palavra aqui para vocês verem, depois medita lá sobre a palavra que você vai ver, que lá na Bíblia fala. Dentro de um vale, num lugar assim, que sabe, que não tinha para onde correr, porque é morro de um lado, montanha do outro. Não tinha para onde correr. Uma situação assim, sabe, que se não fosse Deus naquela situação, Deus usar a vida de Davi para confrontar aquele gigante, colocar aquilo no chão, o povo de Saul ia ser esmagado. Porque era um lugar difícil de se lutar, de se confrontar. Não tem espaço. É um lugar muito complicado. E aquilo foi feito dentro de um vale. Eu não sei, talvez você esteja no vale do esquecimento, né? Você está aí embaixo,
com montanha de um lado, montanha do outro, sem saber para onde correr, você não consegue escalar, você não tem para onde ir, você está embaixo. Mas Deus tem capacidade de colocar esse gigante no chão, que é o que ele vai fazer agora, para te exaltar. Aí embaixo, onde ninguém achava que você ia sair, que você não tinha condições de escalar, que você não tinha condições de subir, que você não tinha condições de ser exaltado. Vai ser exatamente aí embaixo que Deus vai fazer com que esse gigante caia no chão. Vai te dar, sabe, as estratégias para que a cabeça seja arrancada. Porque a exaltação é sua. Chegou o momento de Deus te exaltar. Chegou o momento de Deus apresentar você diante dessa situação que você está. Então, creia no Senhor diante de todas as dificuldades que você passa. É difícil, irmãos, a gente confiar. Principalmente quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos por situações que nem nós estamos atravessando, situações que perdem o controle totalmente, a gente não tem controle de nada. Nós estamos aí nas mãos aí de autoridades irresponsáveis, vivendo situações constrangedoras, mas Deus está no controle da nossa vida. E tudo isso que está acontecendo, Deus tem propósito. Propósito de justiça que nós vamos começar a entender daqui a pouco. Daqui a pouco as mentes coletivas, a população vai começar a entender o que Deus está permitindo até agora ter acontecido. E nós que temos vida com Deus, nós temos a nossa história individual com o Senhor. E nós vamos entender também por que Deus está permitindo certas coisas na nossa vida, na nossa individualidade. Porque Deus tem coisas para fazer na tua história. E vai ser nesse momento de crise coletiva, que Deus vai fazer com que você cresça, com que você apareça e com que você seja exaltado. O que nós não podemos fazer, irmãos, é seguir a mente coletiva nesse momento. Porque geralmente não está em concordância com Deus. E nós não podemos andar diante desse fluxo. Nós temos que andar contra o fluxo. Nós temos que pensar, mas colocar a nossa mente voltada para Deus. Voltar a nossa fé para o Senhor. Porque se você for andar de acordo com a mente coletiva, você vai andar diante do medo, diante do pavor, você vai começar a pensar nas impossibilidades, você vai começar a tirar o poder de Deus na tua vida e colocar, sabe, as frustrações na tua história. Eu não consigo, eu não posso, agora tudo acabou, porque a maioria das pessoas estão assim, tem medo de tudo. Tá com medo até do ar que respira, ao invés de exercer a fé. Então nós não podemos andar de acordo com a mente coletiva. Não é porque tá dando errado para algumas pessoas e algumas pessoas estão acreditando no erro que nós vamos absorver e trazer isso para nossa história. Nós vivemos um evangelho. E o evangelho que nós vivemos é um evangelho de um Deus vivo. Então nós precisamos pensar o que é o contrário do que as mentes estão pensando lá fora. Então não deixe a sua mente ser contaminada pelas coisas que falam na televisão. Você tem que saber filtrar. Não deixe com que essas reportagens mentirosas contaminem você, te trazendo tristeza, frustração e minando a tua força, a tua energia, a tua fé. Coloque a tua fé em prática, que foi o que Davi fez naquela época. Davi poderia muito bem ter feito assim, entrado naquela mente coletiva, porque aqui fala, não sou eu que estou falando, que o meu linguajar é bem fácil, as pessoas falam que não está na Bíblia, né? Que eu tenho que falar difícil em parábola, que ninguém muitas vezes entende o que está sendo falado, para a pessoa achar que eu estou pregando Bíblia. Aqui embaixo fala, ó, quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Se Davi tivesse ido de acordo com a mente coletiva de todo mundo naquela época, ele também seria mais um apavorado no meio de todo aquele povo. E ele não foi. Ele exerceu a fé dele, sabendo que através da fé, através do Deus que ele servia, ele tinha capacidade de colocar aquele gigante no chão. Então nós precisamos fazer o quê? Andar contra o fluxo. É isso que Deus ensina na palavra. Nós temos que andar contra o fluxo, contra o mundo, para que você venha vencer, entendeu? Os gigantes que aparecem na sua história. Senão você vai ser mais um fracassado no mundo, vivendo aí mecanicamente aquilo que alguns homens que governam querem que a população viva. Porque é isso que eles fazem. Eles transformam a população em robôs. Através dos meios de comunicação, da telecomunicação, das rádios. Quantos anos o ser humano e a população têm vivido dessa forma? Muitos e muitos anos. Desde quando o mundo existe, existem essas manipulações emocionais e psicológicas. E nós precisamos viver contra o fluxo disso. Quando Jesus confrontava o povo naquela época, os fariseus, os romanos,
O que os romanos faziam com a população naquela época? A mesma coisa, só que não tinha televisão naquela época, não tinha satélite, mas eles manipulavam de outro jeito. Eles manipulavam o povo de uma outra forma. Então a gente precisa andar contra o fluxo do mundo, que é isso que Jesus ensina na palavra. Jesus ensina a gente, através da palavra, a andar, pensar direito, posicionar a nossa mente, porque é através dela, que é o nosso coração, que nós somos infectados, que nós somos manipulados. É onde Satanás trabalha. Por isso que Deus fala que o nosso coração é enganoso, porque se você não souber reeducar a sua mente engana você. E nós não temos controle sobre as nossas emoções, mas nós precisamos ter controle sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então tire o medo de lado. Começa a mudar o teu padrão de pensamento. Começa a enxergar do jeito que Deus enxerga as coisas. Começa a enxergar Deus nessa história. Acalma o teu coração, porque agora está chegando honra na tua vida. Vai ser nesse vale aí que Deus vai te dar honra. Vai ser nesse vale, através desse gigante que você está enfrentando, que Deus vai apresentar você. Que Deus vai tirar você do anonimato. E Deus vai trazer a grande virada que você precisa. Então levanta a tua cabeça e deixa Deus agir. E não ande no fluxo do mundo. Você tem que andar contra o fluxo do mundo, para que você consiga viver. Nós precisamos viver o evangelho, tá? Um evangelho sem barreiras, um evangelho sem julgo humano, um evangelho puro, que foi aquilo que Jesus nos ensinou. Então pense positivo e deixa Deus agir, tá? Porque agora tá chegando honra para tua história. E Deus vai colocar esse gigante no chão, ele vai te dar estratégia. A cabeça será arrancada, você será apresentado, você vai sair do anonimato. Porque Deus está trazendo honra para você, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Não desista de Deus. Não olhe para situações negativas e contrárias, porque Deus é muito superior a isso, tá? Não fique apavorado, porque foi isso que as pessoas fizeram aqui, os israelitas fizeram diante dos filisteus. Mas Davi não foi, sabe, de acordo com o fluxo que eles estavam indo. Davi foi ao contrário. Davi deixou o medo de lado e exerceu a fé dele, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir o exemplo de Davi, tá? E obrigada a todos os irmãos de novo, que Deus, sabe, gratidão mesmo, que Deus venha abençoar todos vocês que têm me abençoado, tá? Vocês não sabem como que eu fico feliz com esse carinho. É um gesto de amor que vocês têm comigo, que é o que me sustenta diante do ministério, diante de tudo que a gente enfrenta, porque não é fácil a gente ter um ministério, né? E que Deus venha multiplicar a bênção aí na vida de todos vocês, dando saúde, dando sabedoria, que Deus venha cada dia que passa fortalecer mais você na fé e que você venha conquistar o seu espaço, que você venha viver aquilo que você nasceu para viver, tá? É o que eu desejo para você no nome de Jesus. Fiquem com Deus no nome de Jesus.